Nos últimos anos tem acontecido algo que tem me entristecido muito. Muitos cristãos que dizem amar Jesus são cristãos que acabam dividindo a igreja. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vai perceber que ali no grupo mais íntimo de Jesus, entre os 12, existiam pessoas que tinham pensamentos totalmente diferentes. Mas eles deixaram totalmente de lado esse pensamento para que eles pudessem viver uma vida com Cristo e principalmente compreendendo que havia algo que era muito maior do que eles, o próprio Cristo e a mensagem que eles deveriam pregar do reino dos céus. Por isso esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele tem até um formato diferente. Porque eu confesso que eu tenho andado um tanto angustiado quando eu olho para a igreja brasileira da forma que está hoje. A verdade é que se a gente for pensar direitinho, a igreja no mundo livre está passando por essa crise. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o que é realmente seguir a Cristo. Que na verdade nada mais é que abrir mão dos nossos pressupostos, abrir mão das nossas ideologias, abrir mão dos nossos achismos para ter uma mentalidade do reino e não uma mentalidade deste mundo. Eu sou Thiago Rodrigues, pastor, professor de teologia, mas hoje eu quero conversar com você como pastor, como alguém que está se entristecendo, como a igreja está se dividindo nos últimos dias. Pois fica comigo até o final, porque esse assunto não é um assunto secundário, mas é um assunto relevante que a igreja precisa começar a ter um pouco mais de atenção. Sabe, nos últimos dias eu tenho meditado muito a respeito de todo o cenário político e econômico que nós temos vivido, tanto aqui no Brasil quanto no mundo de uma forma geral. E quando eu olho para as Escrituras, eu percebo algo que deveria fazer com que nós cristãos pudéssemos pensar um pouco mais a respeito da nossa fé. Eu tenho meditado a respeito de muitas questões que têm acontecido e percebido o tanto que a igreja está se dividindo. Nós vemos cristãos que se dizem de esquerda debatendo com cristãos que se dizem de direita, igrejas que estão se fragmentando em facções políticas, igrejas que estão se separando e estão acabando e estão deixando de lado a irmandade em Cristo, a mensagem da cruz para poder discutir política. E eu não quero dizer que política não é um assunto importante, eu não quero dizer que nós não podemos ter as nossas convicções, mas o que eu quero dizer aqui é que as nossas convicções estão extrapolando a unidade da igreja e a mensagem do evangelho. Por isso, quando eu olho para os evangelhos, por exemplo, em Mateus 9:9, vejo Jesus chamando um publicano. Mateus estava sentado na coletoria de impostos. Mateus era visto como um traidor do povo dele. E ao mesmo tempo eu olho para Lucas, no capítulo 6, verso 15, eu percebo que Jesus chamou também entre os 12 Simão, o Zelote. Nós bem sabemos que o grupo dos Zelotes era um grupo de revolucionários que eram totalmente contra Roma. E diante de Jesus, diante da mesa de Jesus, estavam esses dois homens. Estava aquele que cooperava com Roma e aquele que desejava destruir Roma. E esses dois passaram um bom tempo dormindo no mesmo lugar, comendo na mesma mesa, ouvindo o mesmo mestre. E veja que isso não é um detalhe histórico. É uma boa teologia sendo colocada em prática. E é aqui que eu começo a ter um certo conforto na mensagem do evangelho. Então vamos pensar um pouquinho melhor. Jesus poderia ter montado um grupo mais homogêneo, poderia ter montado um grupo de pessoas que têm o mesmo pensamento político, a mesma classe social, que têm os mesmos ideais. Ele poderia ter feito tudo isso. Mas ele não fez. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é feito com hegemonia ideológica. O reino de Deus é feito de pessoas que se arrependem dos seus pecados, que entendem que toda sua pressuposição pode estar errada. O reino de Deus, então, ele é pregado para as pessoas para que o próprio Jesus faça com que o coração dessas pessoas seja transformado pela mensagem do Evangelho. E é por isso que quando a gente olha tanto para Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, e quando a gente olha para Simão, o zelote, a gente percebe que ambos tiveram que abrir mão dos seus próprios achismos, abrir mão de si mesmo. Eles abriram mão de muita coisa. E é aqui que entra uma pergunta que talvez possa gerar uma certa dor na gente. Será que muitos de nós, muitos da igreja brasileira, querem seguir Jesus ou querem que Jesus siga a sua ideologia política? Percebe como fazer essa pergunta muda muita coisa? Porém, aqui existe algo muito mais profundo que a gente precisa compreender ainda. João capítulo 17 é um capítulo muito importante, que é a oração sacerdotal de Jesus. Ali, Jesus está orando pela unidade da igreja. Jesus não está orando por um grupo de pessoas que possuem o mesmo pensamento porque eles vão lutar por uma causa social ou vão lutar por uma liberdade econômica. Jesus está orando por pessoas que vão pregar a mensagem do evangelho que liberta pessoas, que
redime pecadores, que salva pessoas que têm um coração verdadeiramente arrependido. E eu quero repetir, Jesus estava orando pela unidade da igreja. Por isso a gente precisa compreender que a cruz destrói a nossa superioridade moral, ela desarma, ela precisa desarmar o nosso orgulho político e ela acaba estraçalhando aquela visão identitária que a gente tem de todas as coisas. Afinal de contas, a intenção bíblica de salvação é para todo povo, tribo, língua e nação. Por isso, aos pés da cruz, o zelote e o publicano são iguais. Eles precisam deixar de vez a sua própria ideologia diante de Cristo. Por isso a gente precisa compreender que a igreja, ela não é construída por conta de uma mentalidade ideológica que a gente tenha. Por isso a gente precisa ter em mente que a igreja, ela não é construída de acordo com a nossa afinidade ideológica. Ela é construída sobre um arrependimento comum, porque é isso que nos une, um arrependimento em torno do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Porém, uma das coisas que mais me entristece não é somente olhar para o mundo, principalmente para o Ocidente, e perceber que o Ocidente está se dividindo em várias partes. Isso dói, sim, mas o que mais impacta o meu coração e o meu pensamento é que a igreja está sendo dividida por questões que são muito menores do que o Evangelho. E aqui você pode até estar se perguntando, será então, pastor, que eu não posso ter as minhas convicções? Você pode ter as suas convicções. Na verdade, você deve lutar por aquilo que você acredita. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é se as suas convicções estão submissas ao Evangelho de Jesus. E eu confesso que na última semana eu tenho tentado imaginar que se Jesus chegasse na igreja brasileira hoje, será que ele seria representado pela mensagem do reino de Deus, que requer arrependimento genuíno? Ou será que, em vez de encontrar a mensagem do Evangelho, ele vai encontrar uma bandeira ideológica ou uma mensagem política? Por isso, pensar um pouco sobre a história de Mateus e de Simão me faz ter a consciência de que eles tiveram que deixar de lado as suas próprias convicções para caminhar com Jesus. Porque, afinal de contas, eles encontraram algo, ou melhor, alguém que é muito maior do que as suas convicções políticas. E a gente pode então perceber a grandeza de tudo isso. Cristo era maior, o reino era maior e a missão era maior. E por isso eu acabo chegando na conclusão de que em muitas igrejas, sinceramente, não está faltando debate. Eu acho que o que está faltando é rendição na pregação da mensagem do Evangelho de Jesus. Eu sei que eu já usei essa palavra várias vezes nesse vídeo, mas eu confesso para vocês que o meu coração tem estado pesado diante disso. E eu quero concluir dizendo que Jesus nunca prometeu afirmar as nossas preferências. A verdade é que ele prometeu transformar vidas, transformar o nosso coração, nos dar uma mentalidade de acordo com aquilo que ele deseja de nós, de acordo com a palavra de Deus. Tenhamos uma metanoia, como Paulo escreve em Romanos 12:2, uma transformação da nossa mente. Por isso a unidade da igreja, ela não depende que todos pensem igual. Muito pelo contrário, nós podemos pensar de forma diferente, mas o que a gente não pode perder de vista são as doutrinas centrais do Evangelho que devem nos unir e que visa nos unir. E essa unidade vai nascer a partir do momento que as pessoas decidirem que Jesus, que o Cristo, que o Filho de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa que esteja na nossa vida. Que Cristo é muito mais importante do que estar certo, do que ter razão. Que a gente possa aprender com Mateus e com Simão Zelote. Mateus deixou a coletoria de impostos, Simão deixou de lado a espada. E eu concluo com uma pergunta. Mas e você? O que você precisa deixar? Se esse vídeo falou de alguma forma com você, gostaria que você compartilhasse esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir aquilo que nós tratamos aqui. E é claro, você não pode deixar de curtir e comentar nesse vídeo. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. E se você deseja que eu aborde algum assunto específico aqui no canal, deixe nos comentários. E certamente eu vou ficar muito feliz de poder gravar um vídeo de acordo com a sua indicação. E no mais, eu quero te desafiar a orar por sua igreja local, a orar pela igreja brasileira e orar pela unidade do povo de Deus, porque nós não podemos ficar divididos com coisas tão insignificantes, mas que a gente possa ter uma unidade sólida em Cristo Jesus, que é aquele quem nos redimiu, que deseja salvar pecadores, que vai buscar a igreja que vai reinar para todo sempre. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.